Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Começamos mais uma semana, segunda-feira, né? E a nossa atividade de hoje, na verdade, ela não está em página nenhuma. Será no caderno a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. Só para avisar para vocês que agora eu tenho uma gatinha, então se vocês ouvirem um barulho de gato miando, infelizmente eu não posso parar porque ela é um bebê ainda e gatos bebês eles miam muito, tá? Então eu trouxe uma atividade para vocês sobre os indígenas, porque dia 19 de abril nós comemoramos o Dia do Índio e eu trouxe um texto para vocês perguntando assim: os índios são todos iguais? A gente já trabalhou algumas partes, né, alguns conteúdos que todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. E, inclusive os índios, os indígenas, né? Eles se parecem muito porque eles têm, a gente chama de fenótipos, né? Que são bocas parecidas, olhos parecidos, né? O cabelo é parecido, mas eles não são iguais, né? E dependendo também da tribo, né, a comunidade, elas se diferenciam muito uma das outras, inclusive das suas culturas, né? Então, algumas culturas eles se pintam de um jeito, outras eles se pintam de outra forma. E é isso que esse texto que vocês vão ler fala, que cada tribo indígena, cada comunidade indígena é diferente uma da outra. Nós fizemos lá na nossa prova, né? Eu trouxe para vocês, por exemplo, de uma comunidade de Aruanã, aqui no estado de Goiás. Essa comunidade, ela é diferente de outras comunidades no Amazonas, por exemplo, que tem muitos indígenas. Então, elas são muito diferentes também nas suas culturas, tá? Tem as semelhanças, né, mas que são coisas parecidas, mas eles são diferentes, inclusive na língua que eles falam também. Então, depois que vocês lerem o texto, tem duas perguntas. Com base no texto, né, que nesse texto que você leu, os indígenas e as culturas indígenas são todas iguais? Então, você vai olhar lá no texto e falar assim, não, porque são diferentes, e você vai olhar lá no texto como está escrito. O que você aprendeu com esse texto? Então, você vai colocar aí o que você aprendeu com esse texto e responder a atividade. A atividade matemática, ela está lá no livro didático, na página 40, que é classificação de sólidos geométricos. Nossa, eu não tô com nenhuma bolinha aqui. Mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, deixa eu pegar uma folha aqui. Eu vou pegar uma folha aqui pra gente dar o exemplo, tá? Ó, vamos supor que isso aqui é uma bolinha, tá bom? E aqui na pergunta fala assim, ó. Esfera é um exemplo de um corpo redondo. O corpo redondo, eles não tem partes planas, curvas, arredondadas. Tem partes não planas, curvas e arredondadas. Observe os sólidos geométricos da página anterior e responda. Quais são os outros corpos redondos além da esfera? Então, há outros corpos redondos aqui na página anterior, além da esfera. Esfera é como se fosse a bolinha, né? Esfera é a bolinha. Mas, por exemplo, o cilindro, olha aqui o cilindro, esse potinho de remédio meu, olha. Tá vendo que aqui é um cilindro? Ele é plano? Não, ele não é plano, ele é arredondado. Plano seria se ele fosse como essa caixinha minha de som aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é plano? Sim, isso é plano. Ele é reto. O corpo redondo, o cilindro, ele não é plano, tá vendo? Então, vocês vão responder aí essa atividade. Desculpa. Da página 40.
A atividade de ciências pergunta assim: você sabe o que são os recursos naturais? É de onde tiramos da natureza. A indústria utiliza os recursos naturais para fabricar objetos que são utilizados no decorrer da vida. Leia atentamente a página 150 e responda as atividades 8 sobre o ciclo do campo e da indústria. Então, aqui na página 8, há um ciclo que aqui diz assim: o campo fornece a cidade. Então, o que o campo fornece à cidade? Oferece os alimentos, né? Então, tem lá o ovo, a banana, a vaquinha, a galinha. Então, o campo fornece esses recursos naturais. A cidade oferece ao campo o quê? Já é alguma coisa mais industrializada, que passou pela indústria. Então, por exemplo, lá no campo, eles têm a madeira, né? Olha ali, perto da cana, perto do café, tem uma madeira. E essa madeira, ela, depois do processo de industrialização, que ela vai para a indústria, ela chega pra gente como forma de cadeira, né? Como forma de mesa, uma caixinha bonitinha, materiais para construção, né? A madeira que coloca na casa. Então, a matéria-prima, a gente já viu que é esses recursos naturais, é o que é tirado da natureza. Então, boa atividade para vocês. Respondam essas duas perguntas aí: o que a cidade depende do campo e o campo depende da cidade. Depender é o que ela precisa, o que ela utiliza. O que a cidade depende do campo. Então, o que a cidade depende do campo? A cidade depende de ovos, banana, vaquinhas, que são as matérias-primas e os alimentos. E o que o campo depende da cidade? Depende de produtos da indústria, atividade comercial e serviços. Atividades comerciais são os bancos, as farmácias, as lojas de vender roupa, vender materiais de construção, vender móveis, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição.